Seja muito bem-vindo ao MSK Dúvidas. Aqui nós discutimos dúvidas sobre ultrassonografia musculoesquelética. Então esse é o segundo episódio. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista especialista em imagem do sistema musculoesquelético. Então, quem é novo no perfil, eu dou bastante ênfase para a ultrassonografia musculoesquelética. Então, se você quer dominar, ter segurança no seu exame de ultrassonografia musculoesquelética, basta seguir para você não perder nenhum conteúdo. Primeira pergunta que eu separei é uma pergunta principalmente para quem está começando, para quem se decidiu a aprender a ultrassonografia musculoesquelética. Então, a primeira pergunta foi assim: quero aprender ultrassonografia musculoesquelética, como começar? Então, pessoal, a minha dica seria, quando a gente fala de ultrassonografia musculoesquelética e principalmente para quem quer fazer a agenda, a gente tem 6 principais articulações, né? Ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo. E tem outras articulações também, mas essas são as 6 principais para quem vai fazer uma agenda. A ultrassonografia musculoesquelética, a patologia ela acaba se repetindo muito. Então, existem as estruturas musculotendíneas que a gente aprende como que ela é no normal. Depois que você aprendeu isso, um aspecto para uma articulação vai ser semelhante a outra articulação. Muda um pouquinho a anatomia, mas, por exemplo, o aspecto de um tendão, de um ligamento em uma articulação vai ser exatamente o mesmo. E até o aspecto patológico. Então, essa aqui é uma grande vantagem do sistema musculoesquelético como um todo, porque você aprende as estruturas básicas e como que aquelas estruturas aparecem na ultrassonografia e até mesmo a patologia como que ela aparece, e fica fácil de entender depois para as demais articulações. Então a minha dica para quem quer começar a aprender ultrassonografia musculoesquelética, comece por uma articulação, e essa articulação que eu recomendo é o joelho. Então minha recomendação é você começar a aprender pelo joelho. E principalmente para quem não teve nenhum contato, tem um desafio que é você realizar a imagem do ligamento patelar. Então vai lá, coloca o seu transdutor na patela, tenta caracterizar ali o patelar, aquele aspecto fibrilar, tanto no plano transversal e longitudinal, que aí você vai ver o aspecto, como é que funciona, como é que é o aspecto de um ligamento, de um tendão. Então eu recomendo aí começar pelo joelho e comece tranquilo por algumas estruturas, começa a se familiarizar com as estruturas musculotendíneas, porque depois que você aprender uma articulação, fica muito mais fácil de você aprender as demais, porque você já vai ter a fórmula do sucesso ali para você ir dominando e colocando as demais articulações dentro ali do seu know-how, né? Dentro do seu leque de exames. Então, para quem quer começar, escolhe uma articulação, vai começando devagarinho, entendendo como é que funciona a imagem, e começaria pelo joelho. E aí, como é que estuda e como é que vai sair do zero ali do joelho? Então, eu recomendo o seguinte: comece estudando uma anatomia bem direcionada. Então, primeiro você tem que estudar o normal, então comece estudando uma anatomia, mas não gasta muito tempo estudando detalhes de anatomia. Faça um estudo direcionado para logo na sequência você colocar aquela prática ali na sua rotina. Então você já estudou anatomia, já vai para a sala de ultrassom, já pega ali as principais estruturas, e nessa segunda fase, que é a prática, você tem que ter momentos de prática ali. Você pode começar fazendo só uma estrutura, depois você aprende uma segunda estrutura, depois uma terceira, e com o tempo a sua prática ela vai melhorando, porque a ultrassonografia ela é uma arte manual. Então você precisa de tempo ali com o seu transdutor e com o voluntário. Pode ser um voluntário, o ideal é que seja um voluntário para você praticar. Então aí você, com tempo de prática, você vai ter uma evolução constante. Depois que você conseguiu praticar e caracterizar as principais estruturas do joelho na ultrassonografia, aí é o momento de você começar a estudar as patologias, como é que se apresentam as patologias na ultrassonografia musculoesquelética. E depois vai depender muito do seu objetivo em aprender a ultrassonografia musculoesquelética para você dar o seu próximo passo. Alguns optam por fazer agenda, então quem é radiologista, ultrassonografista, faz agenda. Aí você vai começar a estudar mais as patologias para você abrir a agenda e começar a colocar este exame na sua agenda. Agora, muitos colegas também querem aprender ultrassonografia para realizar procedimentos, intervenções, bloqueios. Então, a partir do momento que você aprender bem a anatomia, você já está apto a agregar mais valor ali no seu procedimento, tendo a total clareza, total visão de onde você vai colocar a sua agulha.
Então a recomendação é comece pelo joelho, comece a aprender as estruturas músculo-tendíneas, como que é no normal, e sempre dando um passo após o outro, né? É o que eu falo, a partir do momento que você decidiu, você já percorreu 50% do caminho e é só continuar que a evolução ela vai ser constante. E no processo inicial do aprendizado ele é muito interessante porque a evolução é muito rápida, né? Quem não sabe nada, em pouco tempo evolui muito rápido. Depois que você aprende o básico, aprende a fazer um exame, aí a evolução vai atingindo um platô um pouquinho mais lenta, né? Mas no início é bem legal porque a evolução acaba sendo bem rápida. Então a segunda pergunta, Matheus, como é que eu faço para caracterizar derrame articular no ombro pela ultrassonografia? Faço ultrassom há 2 anos e nunca vi derrame articular no ombro. Excelente pergunta. Eu também confesso que durante muito tempo, quando eu fazia só ultrassom e não estudava os outros métodos, eu tive dificuldade para entender o porquê que eu não observava muito derrame articular no ombro. Então, quais são os locais que eu procuro? Primeiro, a gente tem que entender que o ombro é uma articulação sinovial, então ela tem uma cápsula e quando tem alguma alteração articular, seja uma lesão condral, uma lesão de lábio, qualquer dano articular, qualquer alteração articular, um trauma, a gente vai ter um aumento de líquido na articulação, que a gente chama de derrame articular. Então, o derrame articular, ele se espalha pelos recessos. O que são recessos? Vamos lá, a gente tem a cápsula articular, mas a articulação a gente tem o quê? Cabeça humeral e glenoide. Então, esse líquido, ele preenche os espaços que sobram para ele, que são os recessos. E tem alguns principais recessos articulares. Um dos recessos é o recesso subescapular, que ele está bem aqui, mas aqui a gente vai ter o processo coracoide. Abaixo do processo coracoide a gente tem o músculo e tendão do sub. Então, entre o processo coracoide e o músculo e tendão do sub tem um recesso. Se você procurar ali inclinar o seu transdutor, é possível ver uma pequena quantidade de líquido. O local que eu mais gosto de procurar é no recesso articular posterior. Então, faz parte do meu tempo de exame. Quando eu vou avaliar a parte posterior do ombro, o que eu faço? Eu coloco meu transdutor bem procurando aqui a interlinha articular. Então, coloco meu transdutor, posicionei meu transdutor, o que eu vou fazer? Reduzir a frequência para ganhar profundidade. Vou reduzir a frequência e vou até aumentar a profundidade para conseguir enxergar. E aí eu vou procurar quem? Vou procurar cabeça humeral e glenoide. Então, coloquei aqui o transdutor nesse sentido. Procurei cabeça humeral e glenoide. Eu vou pedir para o paciente, ou eu mesmo vou pegar o braço do paciente, vou fazer uma rotação interna, uma rotação externa, que daí eu consigo observar no dinâmico ali a cabeça humeral se movendo, e eu consigo ter uma visão dinâmica ali da articulação, e durante o movimento, às vezes fica mais fácil de ver o líquido ali naquela região. Então, uma das patologias que pouca gente acaba fazendo diagnóstico no ultrassom, um exemplo é uma osteoartrite degenerativa, por exemplo, da glena humeral. E tem associação ali de osteófito, de derrame articular. Então, você fazendo esse tempo de exame, você consegue caracterizar alterações, consegue caracterizar o derrame articular. Então, o recesso posterior é um dos locais que eu mais gosto. E um local que muita gente acaba confundindo, que é um recesso articular, é aquela bainha do cabo longo do bíceps. Então, a gente tem o cabo longo do bíceps. Quando a gente olha o cabo longo do bíceps, quem faz ultrassom de ombro com certeza já viu distensão líquida ali naquela região. E ali é um recesso articular. Então, quando a gente sou radiologista, né? E eu faço artrorressonância de ombro. A artrorressonância a gente vai lá dentro da articulação com uma agulha, coloca o líquido e o líquido espalha pelos recessos. E quando eu faço isso, 100% das vezes você vê líquido lá na bainha, porque é um recesso. Então, o líquido na bainha do cabo longo do bíceps, envolvendo o cabo longo do bíceps, ele é um achado inespecífico. Ele não significa tenossinovite do cabo longo do bíceps. Tem gente que acha que é sinônimo. Viu líquido na bainha é tenossinovite, mas não. É um achado inespecífico. Então, aquilo ali pode representar qualquer causa de derrame articular. Sempre termino de avaliar o cabo longo para ver se tem associação com tendinopatia, com degeneração, com alguma alteração do tendão do cabo longo do bíceps. Então, aquele achado ali ele acaba sendo inespecífico e é um dos locais onde tem derrame. Então, falei recesso subescapular, falei também no recesso bicipital, e o recesso posterior ali. O axilar já é mais difícil de caracterizar. O axilar a gente usa para outros métodos de imagem. Então, esses são os recessos que eu faço a pesquisa do derrame articular. Aí vale um alerta aqui também, o que acontece geralmente quando tem lesão do manguito, né? Então, a gente tem a cápsula, a porção profunda do manguito é um reforço capsular. E tem o manguito também, que são os tendões ali
que reforçam. Aí quando você tem uma lesão do manguito, uma lesão de cápsula, lesão de tendão, tem uma comunicação da articulação com a bursa. Então é muito comum você observar um derrame articular que se estende para a bursa. Então acaba sendo uma comunicação só ali naquela região. Dá para falar de porcentagem quando tem ruptura de ligamento? Esse sim, como fazer? Então falando em termos gerais, né? A porcentagem ela acaba sendo um dado importante, né? Falando não só de ligamento como de tendão. Então a gente precisa entender um pouco o tridimensional da estrutura. Então quando a gente tem um tendão ou ligamento, a gente tem uma espessura. Geralmente a porcentagem a gente fala em relação à espessura da estrutura. Então é sempre importante deixar claro quando você fala de alguma medida, deixar bem claro qual que é essa medida. Então, um exemplo, até falando do tendão do manguito, que é algo que a gente vê muito na prática, que também serve para um ligamento. Então, quando você olha aqui, eu estou olhando meu dedo aqui, eu tenho uma espessura dele, e quando você olha nesse sentido aqui, você vê a extensão da estrutura. Então, aqui eu estou olhando que é a espessura. E normalmente, quando a gente fala de porcentagem, a gente fala de porcentagem de acometimento da espessura. E como é que você faz a conta? Você mede a estrutura, então vamos lá, está medindo ali 1 centímetro. E a área de rotura pega 0,3, então você sabe que acometeu 30% da espessura tendínea. E aí você passa as outras dimensões, nos outros eixos, né? Agora, ligamento, em termos gerais, a gente fala pouco de porcentagem. Na verdade, a gente fala, mas o que eu faço, eu utilizo outras palavras, assim, né? Em termos gerais, ligamento, a gente falou um pouquinho aqui na semana passada também. Ligamento tem as 3 grandes graduações pela imagem, que é estiramento, lesão parcial e lesão completa. Essa aqui é a graduação clássica, né? E tem a graduação clínica, que ele acaba sendo até mais importante para a tomada de decisão do ortopedista, que é justamente avaliar a suficiência ligamentar, para ver se aquele ligamento é suficiente ou não. E aí ele vê o grau de estabilidade daquela articulação. Então, se fez uma lesão ligamentar, mas o joelho, vamos dar um exemplo aí do joelho, colateral medial, o joelho está muito estável, não tem porquê ele realizar uma cirurgia, independente da graduação que a gente dê ali baseado na imagem isoladamente. Então essa graduação funcional ela acaba sendo mais importante, que a avaliação dinâmica ali. E daí classicamente na imagem seria o que? O grau 1, o estiramento, um pouco de edema em volta, sem muita alteração estrutural. O grau 2 já tem um espessamento de fibras com áreas de descontinuidade, mas você vê a estrutura íntegra ali. Íntegra é o que eu digo que está contínua. E o grau 3 seria uma ruptura completa, com uma transfixação no meio ou uma desinserção. E aí, algumas lesões, a gente tenta estimar quantos % da espessura que pegou. Então, vamos lá, tem um ligamento aqui. Aí você vê que é difícil, isso aí, sendo bem claro ali no ultrassom, é difícil você olhar e falar, pegou 30%. Mas a gente tenta estimar se o grau da lesão acometeu mais ou menos que 50% do ligamento. E aí a gente usa uma terminologia que a gente chama ou de baixo grau ou de alto grau. Então, às vezes eu faço até subdivisão quando tem uma lesão ligamentar, que ela não foi completa, foi uma lesão parcial, só que tem aquela lesão parcial que acaba cometendo menos porcentagem de fibras, então seria uma lesão parcial de baixo grau, de alto grau, quando pega praticamente quase toda a espessura. Capsulite adesiva no ultrassom. Então, capsulite adesiva, né? O que é capsulite adesiva? É uma inflamação da cápsula. Então, um achado que não é infrequente também. Então, você tem uma inflamação da cápsula e você tem alguns achados clássicos. Eu falo principalmente do que eu acabo vendo na ressonância magnética. Então, o primeiro achado é um edema difuso da cápsula. Então, tem as fases da capsulite, né? Isso que a gente sempre precisa entender em ultrassonografia musculoesquelética, no sistema musculoesquelético como um todo, né? Em todas as patologias. A gente precisa entender que existe uma fase da lesão, existe uma história natural da doença, né? Nem todas as lesões têm uma formulazinha que a gente olha um achado e está resolvido. Então, falando um pouquinho da doença antes de falar dos achados de imagem, a capsulite é uma inflamação da cápsula, o próprio nome já diz. Aí, normalmente, a gente tem muitos casos de capsulite adesiva do ombro. Adesiva é aquela que congela. Então, a primeira fase é uma inflamação, que o paciente tem uma dor difusa e o movimento está normal. Só que a tendência é ela ir restringindo essa amplitude de movimento. Então, já numa segunda fase, o paciente já começa a ter limitação de movimento. E a clínica ajuda muito no ultrassom. Quem faz ultrassom
Se tem essa noção de clínica, você vai acabar preocupando menos com os achados e pela clínica ali vai te orientar muito bem. Então, primeira fase, o paciente tem dor, não tem limitação, uma dor difusa até. Já numa segunda fase ele começa a ter limitação de movimento e um movimento bem específico seria a rotação externa. Então ele não consegue fazer a rotação externa. A gente chama de rotação ativa quando eu estou movimentando e passiva quando alguém pega meu braço e movimenta. Então você não consegue movimentar e nem o paciente consegue. Então ele tem uma limitação passiva do movimento. E também é importante quando você pede para ele levantar o braço e tem um detalhezinho que você observa, ó. Por exemplo, aqui meus músculos periescapulares estão parados, estou elevando o braço. E o paciente que tem capsulite, você vê que ele faz muito movimento em bloco. Ele levanta, mas ele usa os músculos aqui para levantar. Ele está bloqueado um pouco essa articulação glenomeral. Então ele movimenta em bloco. Então quando você se depara, antes de entrar no exame, com esses achados de exame físico, o paciente tem muita dor, não está conseguindo movimentar o exame, tem limitação de movimento há um tempo, você vai fazer a rotação externa, não consegue, já é a primeira hipótese que vem na sua cabeça. E quais são os achados de imagem que a gente começa a ver, os achados patológicos? Bom, edema da cápsula, que é muito mais fácil ver pela ressonância, você não consegue ver edema da cápsula ali pelo ultrassom. Depois, você na fase de obliteração, tem alguns lugares que ficam mais obliterados. Um deles é o intervalo dos rotadores, e o outro é o recesso axilar. Então falando já dos achados de ultrassom, tem artigos que descrevem lá pela região axilar medindo a espessura da cápsula. Então não sei de cabeça agora as medidas, mas em torno de 3 milímetros eu acho que mede a cápsula. Não vou falar aqui para não chutar, mas existem algumas medidas lá que favorecem ali um espessamento capsular no contexto adequado, pode corresponder a uma capsulite adesiva. E outro ligamento também, com a obliteração aqui do intervalo dos rotadores, é o ligamento que sai da base do processo coracoide, é o ligamento coracumeral. É esse ligamento que espessa também numa fase mais crônica e tardia da capsulite. Então essa é uma outra estrutura que pode ser avaliada. Esse ligamento está no intervalo. O que é o intervalo dos rotadores? Entre sub e entre supra a gente vê o cabo longo. O cabo longo ele não passa sozinho ali, ele tem uma polia. Essa polia é formada pelo ligamento coracumeral e pelo ligamento glenomeral superior. Então, o espessamento desse ligamento que passa acima e a obliteração nessa região, e aí você pode usar o lado contralateral para você aumentar a sua confiança diagnóstica, esse espessamento e essa obliteração naquela região falam a favor da capsulite adesiva. Um outro achado, quando a fase está inflamada, é o Doppler positivo. Então, você pode ligar o Doppler ali e se estiver positivo, no contexto clínico adequado, fala a favor. Esse seria um outro achado de imagem. Outro dado descrito também, outro achado de imagem descrito, mas isso é durante a realização do exame dinâmico, é exatamente o que eu falei aqui do exame físico. Então você pede o paciente levar o braço. Chegar aqui, o paciente vai lá. Normalmente ele faz o quê? Faz isso aqui para levantar o braço. Observe bem o meu movimento da glenomeral. E o paciente de capsulite adesiva, ele vai fazer como? Vai usar todo o bloco escapular aqui para levantar o ombro, então ele levanta assim. E aí isso se reflete no achado de imagem, que é o que? Se você coloca o seu transdutor bem em cima, que dá, pegando aqui você vai pegar o acrômio, se você colocar seu transdutor nessa posição, você vai olhar o acrômio e consegue ver a cabeça humeral e parte do tendão. E quando você faz isso, você consegue ver, observar. Então, acrômio, você vê o deslizamento do tendão abaixo do acrômio. Então você consegue observar esse deslizamento. Quando tem capsulite adesiva e o movimento é assim, você não observa o deslizamento. Então esse também é um dos achados descritos aí na capsulite adesiva. A minha recomendação é o seguinte, cara, para a rotina, você está lá no dia a dia, você tem a obrigação de ver esses pequenos achados? Não. Para estudo e para evolução pessoal, é legal sempre pesquisar, sempre entender e sempre procurar. De rotina eu recomendo isso, não para você ficar quebrando a cabeça e ficando com medo de fazer ombro, porque, nossa, eu não sei diagnosticar isso, eu tenho obrigação. De rotina, eu acho assim, você não tem tanta responsabilidade, porque a clínica, na maioria das vezes, vai dar o diagnóstico, conforme eu falei. Você tem que aprender mais sobre a clínica do que sobre os achados de imagem, porque esses achados de imagem, eles têm lá a sua porcentagem de aparecimento e surgimento. Então, tem um artigo bacana que eu li, tem muito tempo já, de ressonância. Ele pegou todas as fases da doença e foi relatando a porcentagem das alterações vistas, ou seja, não é 100% que vai ter obliteração, não é 100% que vai ter um achado específico. Então, se você fica quebrando muito sua cabeça, você pode se frustrar.
É legal você pesquisar, sempre tentar trazer informação a mais detalhada, mas não vejo como um empecilho de você ficar preocupado demais. Muita dificuldade em lesão muscular. Então isso aí acaba sendo dificuldade de muita gente e eu entendo perfeitamente. Então lesão muscular é algo muito frequente na nossa prática e que se você não entende a anatomia do músculo, você tem dificuldade. Então olha só, a primeira dica ali é entender a anatomia do músculo. Antigamente, quando eu comecei a estudar, eu achava que praticamente todos os músculos do nosso corpo eram assim, ó. Vem o tendão, músculo e outro tendão. Então, basicamente, só um tendão, o músculo no meio e um tendão. Aí, quando tem ruptura muscular, ou ele rompe completo, grau 3, ou ele rompe parte dele, grau 2, ou ele só dá uma estirada, fica com edema ali, que seria um grau 1. Então, pensando assim, que seriam todas as lesões, né? Mas não é bem assim que funciona. Cada músculo ele tem sua arquitetura. E a dica é entender o esqueleto do músculo. O que é o esqueleto do músculo? É o tecido conjuntivo. Porque essa transição miotendínea entre tendão e músculo não é simplesmente tendão, acabou aqui e vem músculo. A gente tem um esqueleto do músculo que são aquelas linhazinhas brancas que a gente enxerga no ultrassom. Então, quando vem um tendão, algumas vezes o tendão ele se estende e existe um tendão ou aponeurose intramuscular que vai estar dentro do músculo. E a continuidade do esqueleto é justamente ali o perimísio, né? Que são aquelas linhazinhas brancas e entre eles onde tem as fibras musculares. Então pode ser assim nessa parte, depois o músculo ele pode terminar numa aponeurose ou numa fáscia mais superficial e as fibras musculares ficam em direção ali àquela região. Então, cada músculo tem sua arquitetura. E é típico de cada tipo de lesão muscular ter um local que ocorre mais as lesões. Então, se você sabe a anatomia, sabe onde ocorrem mais as lesões, você vai saber exatamente como relatar e onde procurar. Então, uma das classificações que detalha um pouco isso, até da estrutura muscular e tendínea, é uma classificação britânica, que ela tem uma graduação lá de quantos por cento acomete do músculo, dimensões das lesões, mas ele coloca um dado a mais para você falar se a lesão ela é tendínea, se ela é intratendínea ali dentro do músculo, se ela é entre a fáscia e o músculo, para você detalhar isso a mais. Porque uma lesão puramente muscular lá no final do músculo tem um prognóstico melhor que uma lesão que pega o tendão central do músculo, porque pensa bem, o tendão central é como se fosse o tronco de uma árvore ali, aquela parte de uma palmeira, né? Tem um tronco central e tem todas as fibras que saem. Então você fez uma lesão grande ali, uma lesão completa do tendão central que não pegou todo o músculo, o prognóstico é muito pior. Então entender a arquitetura e entender onde mais rompe. Um outro exemplo, um local que tem muita lesão. Quem faz ultrassom com certeza já pegou lesão e às vezes fica perdido. Falando do gastrocnêmio medial, na panturrilha ali, onde a gente tem lesão, o cara vai dar aquela corrida, vai dar aquele arranque e tem uma lesão do músculo. Aí qual que é a anatomia do músculo do gastrocnêmio? Não é um tendão, músculo e tendão. Ele sai um tendão que continua numa aponeurose e depois tem fibras musculares nessa orientação que se inserem numa aponeurose mais profunda. A aponeurose é como se fosse a face ali, né? Um tendão mais amplo, um tendão membranoso. E ele está grudado ali com o solear. Então o local onde você vai procurar, principalmente a lesão, claro que você vai rastrear o músculo todo, mas você vai procurar naquela transição mioaponeurótica, então transição entre o músculo e a aponeurose. Então ali você vai procurar alguma desorganização, principalmente na transição mioaponeurótica distal. Então você tem que rastrear toda aquela transição, que é um ponto muito grande de atenção, e procurar alguma desorganização. E também um outro tipo de ruptura que acontece muito frequente, você tem um descolamento da aponeurose entre o gastrocnêmio e entre o solear. Então você às vezes rompe e retrai. Então a rotura não é no músculo em si, e sim nas relações adjacentes ali, naquela parte em que ele se insere junto ao solear. Às vezes ele rompe e retrai mesmo, é como se fossem dois bifes grudados. E você pega e separa um bife do outro. Então quando você começa a entender a anatomia e os padrões de lesões que podem acometer determinada estrutura, você começa a ficar mais confiante e saber exatamente onde procurar e como relatar. Eu acho que, na minha opinião pessoal, né, a melhor graduação futura vai ser uma graduação específica para cada padrão de tipo de músculo, né? Porque a graduação ela serve para quê? Por que a gente às vezes tenta graduar algo? Justamente para padronizar a informação e a partir dessa informação ter um prognóstico e o melhor tratamento para aquilo.
Então, a graduação, principalmente para o médico que vai conduzir o caso. A partir do momento que você tem mais detalhes sobre um músculo específico, você consegue tratar de uma maneira melhor. Então, acho que a tendência da evolução é ter uma graduação específica para cada músculo. Já tem vários artigos que detalham as lesões musculares de cada músculo isoladamente, mas não existe um consenso que todo mundo utiliza. Certo, pessoal? Espero ter ajudado aí. E esse aí foi mais um MSK Dúvidas, tirando as dúvidas aí em ultrassonografia musculoesquelética.